Bom, explicando um pouquinho sobre números complexos, tá? Não vou me estender muito sobre a história porque tá tudo lá na apostila. Então, basicamente, o números complexos serviu para a gente poder calcular raízes quadradas de número negativo. Então, imaginando essa equação do segundo grau, que tem aqui x ao quadrado menos 6x mais 6 igual a 10. Vamos lembrar lá do nono ano que a gente tinha que identificar qual é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é sempre o número que está acompanhando o x ao quadrado. Se não tem nada aqui na frente, é 1. O coeficiente B é o número que vem acompanhando o x sem quadrado. Então, aqui é o menos 6. Não pode esquecer do sinal. E o coeficiente C é aquele número sozinho, que vem sem letra. No caso aqui, é o 10 positivo. E aí nós temos a formulazinha resolutiva, que é x igual b, o coeficiente b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes a. Então, essa equação está na apostila, tá? Na apostila volume 2. Então, eu vou resolver ela e mostrar como é que a gente faz para resolver quando dentro da raiz aqui dá um valor negativo. E aí, quando dá um valor negativo, não está mais no conjunto dos números reais. Aí a gente vai ter a solução dessa equação contida em um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Então, vamos começar respondendo aqui, ó. X é igual menos, o coeficiente b é o menos 6, esse menos é da fórmula. Então, menos 6, mais ou menos faz parte da fórmula, raiz quadrada de b, que é o menos 6, então menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 também faz parte da fórmula, vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 10. Então, nós temos aqui tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, vamos na linha de baixo agora. Eliminando parênteses, menos com menos, mais, fica 6 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de menos 6 elevado ao quadrado. É menos 6 vezes menos 6. Por causa da regra de sinal, dá 36 positivo. Aqui menos e os outros dois é mais, então continua menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, nós temos x igual 6, mais ou menos, raiz quadrada de 36 menos 40, o 40 é maior, então vai ficar negativo. 40 menos 36, 4. Dividido por 2. No conjunto dos números reais, eu não teria como sair daqui, eu diria que não teria solução. Mas nos conjuntos dos números complexos, nós dizemos o quê? Que o valor de i, que é o número imaginário, que aí é uma unidade imaginária, é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, eu posso escrever aqui, ó, x é igual a 6, mais ou menos, raiz quadrada de 4 positivo vezes menos 1. Por quê? 4 vezes menos 1 volta para o menos 4. Tudo isso dividido por 2. X igual 6 mais ou menos. A raiz quadrada de 4 é exata, então dá 2 fora da raiz. E menos 1 é a unidade imaginária i. Então, 2 vezes i. Tudo isso dividido por 2. Aqui o 6 ele é divisível por 2 e o 2 também é divisível por 2. Então, eu vou colocar o 2 em evidência. Como? O 6 eu não posso escrever 2 vezes 3? Então, aqui, ó, eu vou fatorar 2 vezes 3. O 2 não tem como, fica 2 mesmo. Então, qual que é o fator comum aqui, ó? 2 e 2. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. X igual 2 vezes 3 mais ou menos i, porque o 2 já vem aqui fora. Eu escrevi a mesma coisa, só que de forma diferente. Dividido por 2. Cancela 2 com 2. X igual 3 mais ou menos i.
Então, as minhas duas respostas ficam assim. O x1 é igual a 3 mais i e o x2 é igual a 3 menos i. Isso aqui é um número complexo, tá? No caso, uma expressão complexa, né? Uma expressão com número complexo. Uma expressão com número complexo. Que vem sempre assim, ó. Um zzinho minúsculo é igual a, que é a parte real, o número real da expressão, mais b vezes i. Então, o a e o b, a e b, pertencente ao conjunto dos reais. E o i, né, pertencente ao conjunto dos complexos. Tá ok? Então, nós temos aqui, ó, essa seria a forma geral da expressão. Certo? Então, ó, o A é a parte, A é o termo real e o B é o termo complexo.